Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar a falar do segundo capítulo de Daniel. Semana passada nós vimos que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que Deus entregou a Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Vimos que Daniel e seus amigos continuaram fiéis a Deus, não se contaminando com a cultura pagã do povo babilônico. Nós vimos também que Deus abençoou muito Daniel e seus amigos, dando a eles sabedoria, dando a eles discernimento, saúde. E quando o rei chegou para eles para fazer aquele teste, que eles ficaram sendo preparados, o rei ficou admirado porque eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os seus adivinhos, aqueles que trabalhavam para adivinhar os sonhos e tudo que o rei pedia, uma opinião, um conselho, eles davam. Então era 10 vezes mais do que os servos do rei. Mas antes de dar início do segundo capítulo, eu gostaria de pedir a você, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dá um joinha aí, compartilha, que é muito importante para que outras pessoas possam também estar ouvindo a palavra de Deus. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos ver que o rei Nabucodonosor era um rei poderoso, que ele já tinha derrotado a Síria, ele venceu grandes batalhas no Egito, venceu Jerusalém, naquela época ele já estava controlando toda a Palestina, no auge do seu poder. E um jovem ainda na faixa de 30 anos, mas agora Nabucodonosor está desesperado, porque ele tem um sonho e nem consegue lembrar do sonho. E aí ele chama os adivinhos, os magos, os feiticeiros, para decifrar, revelar a ele o sonho. E eles não conseguem. E aí a gente vai ver por que isso, por que o rei tem esse sonho, por que o rei ficou tão desesperado, como a gente vai ficar desesperado de uma coisa que a gente não lembra, não é mesmo? A gente acorda, sabe que sonhou, mas quando a gente não lembra do sonho, não se importa muito, Mas ele não, Nabucodonosor ficou desesperado por causa do sonho, e aí nós vamos entender mais para frente. Então vamos dar início na leitura da palavra, que está Daniel capítulo 2, e vamos do versículo 1 ao 13 agora. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 2, de 1 a 13. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito, e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho e estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. O rei lhes respondeu: este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas de grande honra. Portanto, dizei-me o sonho e sua interpretação.
Mas eles responderam pela segunda vez: conte o rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. O rei respondeu: sei muito bem que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras mentirosas e mais para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam diante do rei: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho, astrólogo, algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil, e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses, que não moram junto aos mortais. Então o rei se irou muito e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Esse é o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Aí nós vemos que, né, até aqueles que o rei trouxe como escravo e preparando eles para servi-lo, ele também ameaçou de matar. Ou seja, não só aqueles que já eram servos, né, do rei, para quando ele consultava e ter a revelação do que fosse, mas dessa vez o rei ficou assustado, porque na cultura, né, da Babilônia, da religião deles, vamos dizer assim, né, eles tinham aquela dentro da fé deles, que os deuses deles só revelavam as coisas através de sonho. Tudo era através de sonho. E quando o rei sonha e nem lembra do que era o sonho, ele ficou desesperado. Porque aquilo era um confronto contra a fé dele, contra a religião, a religiosidade, vamos dizer assim, contra o costume religioso deles ali, da fé deles no Deus deles. Mas aí o rei, né, manda, né, chamar, né, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos. E a gente vê logo em seguida que eles não são capazes de revelar nada. Mas por que eles não... Eles sempre revelavam ao rei as coisas que o rei perguntava, e dessa vez eles não conseguiram revelar? Porque dessa vez o sonho de Nabucodonosor era enviado por Deus, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E aí ele não foi capaz de interpretar o sonho, nem de lembrar o sonho. E muito menos os servos dele capaz de saber que sonho foi aquele. Porque eles serviam um rei que não existe. Um rei que era feito da mão do homem, um Deus melhor, ele servia um Deus que não existe, um Deus que veio da própria mão do homem, né? E aí então é mudo mesmo, né? Não vai ter resposta nunca, né? Mas aí, né, o rei ameaçou em matá-los. Mas olha só que interessante que o rei fala também, né, que eles estavam tentando armar contra o rei, mentir para o rei. Quando o rei sentiu que eles ficaram indecisos, sem saber o que era, e que eles começaram a querer ganhar tempo, e o rei logo ameaçou eles: ó, não adianta vir com essa conversa fiada não. Querer me enrolar, querer me enganar, querer ganhar tempo, se não me revelar o sonho e interpretar o sonho, vai morrer. Então deixa de conversa fiada. Ou seja, o próprio rei Nabucodonosor
entende que os magos, os adivinhos, os feiticeiros não estavam sendo capazes de interpretar. E aí ele se enfureceu e ameaçou diretamente, né, a matá-los. Mas aí o que eles respondem aqui no versículo 10? Os magos, né, os adivinhos, que não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Ou seja, eles se achavam também, né, que eram mais do que os outros. Como eles não conseguiram decifrar, não tiveram essa revelação, disseram para o rei que era impossível, que ninguém no mundo era capaz de interpretar um sonho. Ou seja, não era só interpretar o sonho, mas saber que sonho que o rei teve, que o rei não contou para eles. Sonhei com o quê? Eu sonhei com isso, isso e isso. Não, interpreta o que é isso. Não. O rei, eu tive um sonho, quero saber que sonho foi e a interpretação dele. E aí eles ficaram sem saber mesmo. Mas por quê? Porque servem a Deus, que não é um Deus, né, um Criador dos céus e da terra, um Deus verdadeiro. Muitas pessoas estão perdidas nesse mundo, porque não querem enxergar, né, que Deus, Criador dos céus e da terra, é o único Deus, é o verdadeiro e único Deus que existe. Não há outro. Não há nenhum outro Deus, não adianta fazer a lua de Deus, o sol de Deus, as estrelas de Deus, o mar de Deus. Não existe nenhum Deus do mar, não existe nenhum Deus do sol, não existe nenhum Deus da lua, não existe nenhum Deus de ouro, de prata, né, que vai revelar nada. E muito menos fazer algo pela gente. Às vezes as pessoas adoram algum Deus e vê algum sinal, vê algum milagre, mas o milagre não vem desse Deus. Porque nós sabemos que aquele que quis ser Deus, né? Quis ser Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi condenado. O diabo está aí fazendo de tudo para que as pessoas não creiam em Deus. Porque ele sabe que ele está condenado e quer levar com ele todo mundo junto. Então ele começa a agir de artimanhas. Ele faz algumas coisas que parecem ser verdade. Ele mostra algumas coisas que parecem ser verdade. Mas quem vê as coisas que acha que é verdade são pessoas que estão iludidas com as aparências das coisas. E o diabo sabe que a gente se ilude com qualquer coisa. Parece um sinal no céu, é isso que está acontecendo, e pronto, alguém vem e diz que aconteceu isso ou aquilo e as pessoas estão acreditando. Mas não querem acreditar na palavra de Deus, né? E aí continuam cegos, surdos, mudos, né? Porque o que falam não tem efeito, porque o que veem não é a verdade, porque o que ouvem também não é a verdade. Mas lá do versículo 14 em diante, Daniel recebe de Deus a revelação do sonho do rei. E aqui é a demonstração, né, do Deus vivo que nós servimos, que nós acreditamos. Então vamos lá, versículo 14 agora em diante. Do 14 ao 24 que nós vamos ler agora. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei, por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite.
Daniel louvou a Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos, as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Maravilha, né? Mas aí, o que essa passagem aqui nos ensina, nos mostra, né? Daniel vendo aquela situação toda que estava acontecendo, provavelmente ali houve um rebuliço muito grande, as pessoas apavoradas, com medo, né? Porque o rei estava furioso. E aquilo se espalhou rapidamente, e Daniel vendo aquilo e foi e perguntou, né, o que estava acontecendo. E Arioque explicou para Daniel que o rei teve um sonho e ninguém soube interpretar, e com isso ele mandou matar todos os sábios, inclusive ele e os amigos dele. Mas o que Daniel fez? Daniel de imediato tomou uma decisão. Daniel não ficou pensando, não ficou parado sem saber o que fazer. Não, Daniel já de pronto já disse para Arioque: não, versículo 16. Não, ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto é tão urgente? Então o Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar o rei a interpretação. Ou seja, né, aí Daniel saiu dali da conversa com Arioque e já foi diretamente conversar com o rei. E lá pediu o rei: rei, me dê um prazo para que eu te revele. O rei concedeu esse prazo. Então, olha agora a chave de tudo. O ponto que determinou a revelação para Daniel. Daniel, no versículo 17, diz assim: então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Aqui Daniel, como servo do Senhor, ele chamou os amigos, foi até os amigos, contou toda a história aos amigos e pediu a eles, junto com eles: vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Deus para que nos conceda essa revelação, que Ele tenha misericórdia de nós. Mas aí eu pergunto, basta apenas a gente orar? Será se Deus ouve a oração de todo mundo? A gente vive numa situação hoje tão difícil, né? Nós estamos aí nessa pandemia, pessoas morrendo por causa dessa pandemia, nós temos guerra, nós temos violência de todas as partes. Então um mundo conturbado, um mundo atribulado, né? E muitas pessoas com essa dificuldade se leva a Deus, pede socorro a Deus. Mas muitas dessas pessoas não vai ter resposta de Deus. Por que não vai ter resposta de Deus? Porque aí de repente, mas eu orei a Deus e Deus não está me respondendo. Mas Deus responde aquele coração quebrantado, um coração obediente, aquele que o serve com verdade. Como que Deus vai te responder
se você está completamente contra a palavra de Deus. Se o teu coração só está atraído pela maldade. Se você está voltado para algo que Deus condena. Você não quer servir a Deus, mas quer, quando precisa dele, pede socorro. Deus não é uma fábrica de milagre. As pessoas confundem às vezes, acham que Deus basta pedir. Ah, Deus me ama, Deus vai me ajudar, mas você não ama Deus. Aquele que não consegue ao Senhor verdadeiramente, não ama Deus. Não coloca Deus, né, na frente de todas as coisas. E nem entrega a própria vida nas mãos de Deus. Quer viver as coisas do mundo, os prazeres da vida, viver intensamente, né? Porque eu vou perder meu tempo com essas coisas de Deus, né? Depois eu vejo isso, eu sou muito novo, eu não acredito muito, mas todo mundo, ou quase todo mundo, né? Quando passa uma situação difícil, a quem pede socorro? Quantas vezes você já pediu socorro a Deus e Ele não te ouviu? Quantas vezes você pensou em falar com Deus, mas a sua própria mente te disse, não adianta, porque você está em erro, você está contra Deus, você está agindo contra Deus, o que você faz, Deus não aceita. E às vezes nós perdemos até a coragem de falar com Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se porventura você está nessa situação, caminhando como se Deus não existisse, caminhando sem rumo, caminhando atrás de uma felicidade que não existe, né? Caminhando para uma coisa para preencher o teu vazio, eu vou te dizer uma coisa, você não vai encontrar. Você só vai encontrar aquilo que vai te preencher através de Deus. Então eu falo para você, arrependa-te do caminho errado que você está andando. E declare ao Senhor que Ele é o teu Deus, que Ele é o Senhor da tua vida. Diga para Ele, eu me arrependo, Senhor, do meu caminho errado, das minhas atitudes erradas, do meu coração maldoso, da minha mente focada somente nas coisas que é contra Ti. Eu me arrependo por isso e eu quero Te servir, eu quero ser Teu filho, Tua filha. Se você fizer isso, você realmente se arrepender e pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar e aí Ele vai passar a te ouvir e te responder o que for preciso, te revelar o que for preciso para a sua vida, de acordo com o propósito dEle. Deus não nos dá tudo o que queremos e nem revela tudo o que queremos. Deus nos dá aquilo que precisamos. Deus não dá aquilo que é do propósito e da vontade dEle. Aquilo que você pede com sabedoria, sabendo que Deus vai te retribuir, Ele vai te ouvir e vai te retribuir. Amém? Então nós vemos aqui Daniel junto com os seus amigos orar ao Senhor. Oraram com fé ao Senhor. Né? Então, o mistério, no versículo 19, aí diz, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, ou seja, ele dormindo. Daniel louvou o Deus do céu. Então, quando Deus revelou para Daniel, Daniel não ficou só alegre porque estava se livrando da morte, né? Porque, agora eu vou correr, vou contar pro rei a revelação e ele não vai me matar. Mas a atitude de Daniel foi muito mais do que isso. Daniel, antes de fazer isso, de ir contar para o rei, ele glorificou a Deus. Ele bendize o nome de Deus. Ele louva a Deus. Ele agradece a Deus. Versículo 19 diz assim,
Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Maravilha, né? O agradecimento, a gratidão de Daniel ali. Às vezes Deus nos abençoa, mas nós ficamos tão alegres com a bênção que não agradecemos a Deus. Não louvamos a Deus. E não permanecemos fiéis a Ele. Às vezes ganhamos, Deus vem, nos abençoa, nos dar algo que nós queremos, que nós pedimos, e aquela alegria faz com que a gente esqueça de Deus. Não há coisa mais que entristeça Deus é a infidelidade, é a ingratidão. Né? É como o título, né, dessa mensagem, né, diz: a fé em Deus é inegociável. A gente não consegue negociar salvação, perdão, né? A gente agindo erradamente com Deus. A gente só vai conseguir as bênçãos de Deus em nossas vidas se nós formos gratos e fiel a Ele, reconhecendo que Ele é o grande e poderoso Deus. Grande amor, grande misericórdia, mas também fiel e justo. Independente se o que você faz, se você faz o certo, Ele é fiel. Se você faz errado, Ele é fiel também para corrigir e para condenar, né? Bom, Deus te abençoe nessa palavra hoje, que venha fazer você meditar, venha fazer você pensar como você está agindo no seu dia a dia. Você está sendo fiel a Deus no seu dia a dia, junto com no seu trabalho, no seu estudo, com a sua família. Como você tem se comportado? A gente tem que estar sempre pegando a palavra de Deus, olhando uma história como essa, mas sempre trazendo para nós, trazendo para o nosso contexto, o nosso tempo, a nossa realidade, para fazer um paralelo, para fazer uma comparação de como nós estamos sendo fiel. Estamos sendo fiel como Daniel e aqui seus amigos estavam sendo fiel a Deus? Por que Daniel, né, não só isso, né, agora no próximo vídeo, nós vamos, a segunda parte do capítulo 2, nós vamos ver que Daniel vai revelar o sonho para o rei, que Daniel vai interpretar o sonho para o rei. E grandes coisas vão acontecer a partir daí. É uma história de grande acontecimentos que estão por vir, né, nesses próximos capítulos, né? Então, eu espero que esteja ajudando você a meditar, e se porventura está num caminho que não é um caminho que agrada a Deus, que você venha também para o caminho que o Senhor espera por você. Amém? Bom, amanhã temos o capítulo 2, mais a segunda parte do capítulo 2, né? Terminando esse capítulo que vai ser assim surpreendente. Coisas maravilhosas acontecendo ali, ok? Um abraço e até amanhã. Deus te abençoe.